Burkina Faso anuncia o fechamento do escritório de direitos humanos da ONU permanentemente já em novembro deste ano. Esse escritório já estava suspenso das suas atividades por 3 meses e agora foi anunciado formalmente e oficialmente que essa agência irá fechar permanentemente as suas atividades no final deste ano. Para nós entendermos o que se passou, fique aí nesse vídeo, mas já deixa o teu like, se inscreve no canal, que isso me ajuda demais a divulgar o que acontece no continente africano. Então deixa o teu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo com mais pessoas para que mais gente possa assistir a esse vídeo e conhecer um pouquinho mais sobre o continente africano. Então, sem mais detalhes, vamos para o nosso vídeo. Então, como eu disse na abertura do nosso vídeo, que esse escritório dos direitos humanos fechará permanentemente em novembro. Esse serviço já estava suspenso por 3 meses das suas atividades no Burkina Faso e agora foi anunciado formalmente esse fechamento. Okay? Então vamos ler aqui a matéria e vamos falar juntos sobre o que está acontecendo neste exato momento. Então, olha só, diz assim: 3 meses após a suspensão de atividades pelas autoridades burkineses, o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos encerrará suas operações definitivamente no final de novembro. Esse fechamento põe fim a vários anos de presença da agência da ONU no país em um contexto de desacordo com o regime militar sobre as questões relacionadas à liberdade civis. Então, essa aqui é a notícia, né, que foi divulgada agora no começo de junho, esse encerramento. E o encerramento das atividades irá acontecer até 30 de novembro. Um anúncio que ocorre 3 meses após a suspensão de atividades pelas autoridades, né? Só as atividades pelas autoridades. Então, o alto comissário disse o seguinte: lamento profundamente a decisão das autoridades burkinenses de suspender indefinidamente nossas operações no país e o fato de que as intensas discussões mantidas com elas desde então não resolveram a situação, falou aí Volker Turk, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos no Burkina Faso. Essa decisão teve um impacto direto e significativo em nossa capacidade de cumprir plenamente nosso mandato. E, em última análise, me levou a decidir encerrar gradualmente nossa presença no país, acrescentou ele também. O gabinete do alto comissário, cujo escritório em Burkina Faso foi estabelecido em outubro de 2021, planeja fechá-lo até 30 de junho. Apesar desse fechamento, meu gabinete e eu permanecemos comprometidos em apoiar e cooperar com o governo, as instituições nacionais, a sociedade civil e outras partes interessadas para continuar promovendo e protegendo os direitos humanos em Burkina Faso, alertou aí o senhor Turk. Ele especifica que este anúncio surge 3 meses depois de as autoridades terem suspendido as atividades do gabinete na sequência de um comunicado de imprensa do Alto Comissariado, que apelava à preservação do espaço cívico. O Burkina Faso, cujo regime militar é liderado pelo capitão Ibrahim Traoré, desde a transformação do golpe de Estado em setembro de 2022, adota uma política soberanista repressiva contra todas as vozes críticas, hostil aos ocidentais e que se declara não ser uma democracia. Então, o que está acontecendo, pessoal? Por que acontece esse estopim, né? esse encerramento? Várias vezes nós vimos que essa agência dos direitos humanos acusa o Burkina Faso de torturar civis, de torturar também terroristas, né, que assolam o país.
E muitas das vezes o escritor, o governo de Ibrahim Traoré veio a público desmentir todas as narrativas que as agências, principalmente da ONU, dizem sobre o governo do Burkina Faso. E Ibrahim Traoré talvez esteja cansado de tantas vezes no seu governo vir a público desmentir certas notícias que já apareceram, inclusive que eu já falei aqui também no canal, como, por exemplo, massacre de civis que não acontece. Nós sabemos que no Burkina Faso, o Burkina Faso luta contra grupos terroristas. E esses grupos terroristas, eles assolam as aldeias, as províncias, as comunas. Então, eles acabam matando muita gente. Então, o governo de Ibrahim Traoré tem ido a essas regiões para acabar com esses grupos terroristas. E claro que talvez possa acontecer de mortes de civis, mas não é uma opção do governo em matar esses civis. Não é uma opção realmente do governo de Ibrahim Traoré assolar a população do país. Então, de vez em quando, morre alguém, morre pessoas, morre alguma população, sempre em menor número, mas as agências da ONU sempre acabam massificando mais do que realmente colocar ao público o que acontece. Então, o governo de Ibrahim Traoré sempre vem a público falando sobre isso que é mentira, que os dados são falsificados, que o número de mortos são falsificados. Então, ao invés das agências realmente ajudar e acabam espalhando várias informações falsas, muitas informações que não realmente acontecem. Então, talvez é esse o caminho que o governo de Ibrahim Traoré está falando. Ismael, por que você está falando talvez? Porque o governo só disse que suspendeu por 3 meses as atividades e depois, agora mesmo, pelo que dá para entender, a própria agência é que quer fechar, quer encerrar as suas atividades durante esse período. Eles estão no país há 5 anos, porque eles chegaram, essa agência do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, estão no país desde 2021, antes de Ibrahim Traoré, porque Ibrahim Traoré só surge em 2022, em setembro de 2022. Então, foram aí 5 anos de notícias talvez não fiéis ao que realmente acontece e sempre houve algum tipo de alerta e punições com relação aos acontecimentos que as agências de notícias e principalmente dos direitos humanos acabam divulgando. E por isso que há esse fechamento dessa agência. Agora me fala aí, eu quero saber de vocês, será que vocês estão de acordo com esse fechamento do escritório dos direitos humanos no Burkina Faso? Por favor, deixa aqui nos comentários. Lembrando que você pode ajudar também o canal com o nosso Pix, o nosso PayPal. Aqui embaixo tá passando tudo e você pode nos ajudar muito. E outra coisa que foi falado, teve várias rodas de negociações, mas não avançaram porque do outro lado estava irredutível, ou seja, o governo de Ibrahim Traoré estava irredutível com relação às punições que deram a esse escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas. Então, deixa aí o teu comentário para saber se você acha corretamente o que o governo de Ibrahim Traoré acabou de efetuar no país. Então, pessoal, mais uma vez, meu muito obrigado e com certeza a gente se vê em uma próxima ocasião. Até mais. Fui!